Pois não. Vamos ver se eu consigo. Beleza, garoto. Eu vou fazer essa questão. O colega me trouxe uma questão passada à mão aqui. Eu vou fazer a questão que tem tudo a ver com a aula que a gente está curtindo. Mas, via de regra, eu já me arrependi de fazer isso, sabe? Pegar uma questão que eu nunca vi, quer dizer, essa aqui eu já vi, mas uma questão que eu não estudei a solução dela e fazer na frente da galera. Por que isso pode ser um problema? Porque vai que o colega cometeu algum erro sem querer na cópia, assim, uma frasezinha, um detalhezinho, pode tornar a solução infinitamente mais complexa de resolver e pode queimar uma aula. Mas, pelo que eu vejo aqui, não vai ter problema. Certo? Vou fazer essa aqui também, a questãozinha das gotinhas caindo. Então, olha só. Para aquecer esta bela manhã, página 34, exercício de 1. O gráfico abaixo representa a variação das posições x em função do tempo t. Então tem um gráfico posição em metros versus tempo em segundos. O gráfico é linear crescente, já mostra que a aceleração é nula. Porque um gráfico posição versus tempo, para ter aceleração, tem que ser parabólico. Como é que eu vou saber disso, professor? Ué, sabendo um pouquinho de matemática básica, né, que y igual a ax mais b é a equação de uma reta, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c é a equação de uma parábola, e o gráfico, a equação posição versus tempo que eu apresentei para vocês, tinha essa cara aqui, ó, uma cara de parábola, já que tem tempo ao quadrado, equivalente ao x ao quadrado. Para que o gráfico posição versus tempo seja uma reta como essa, única explicação, o termo que tem aceleração é zero. Então, o movimento é retilíneo. Cuidado, hein? Eu não posso afirmar que é retilíneo porque tem uma reta no gráfico. Esse gráfico não é o gráfico da trajetória, é o gráfico da posição versus tempo. Esse cara pode estar andando em zigue-zague. E como a velocidade dele é constante, o gráfico dá uma reta. Essa é a ideia de que olhar para esse gráfico e achar que é uma trajetória é um erro muito comum. Esse sujeito pode estar andando em zigue-zague, com a velocidade constante. Cuidado, hein, meu? Isso aí não é retilíneo, não posso garantir que é retilíneo. O movimento é uniforme. O movimento uniforme é aquele que a velocidade é constante em módulo. E nós acabamos de discutir que esse cara não tem aceleração pelo fato de o gráfico ser reto. Então eu afirmar que o movimento é uniforme é justo. Mas vamos analisar a humildade dos outros itens. A velocidade média é 20 metros por segundo. Para calcular uma velocidade média, a gente pega o deslocamento escalar e divide pelo tempo. Deslocamento de 0 até 10, 10 menos 0, ele andou 10 metros. Isso em 4 segundos. 4 menos 0, 4 segundos. O que dá uma velocidade média de 2,5 metros por segundo. O que ele disse? Meu Deus, 20 não. A velocidade varia de 0 a 10. A velocidade era constante. Ela era constante. Por isso que a gente pode dizer que é um movimento uniforme. Movimento uniforme. A aceleração é 2,5. Não. Aceleração é zero. Discutimos já na hora que a gente bateu o olho no gráfico, a gente viu que a aceleração era zero. A velocidade é 2,5 metros por segundo. Se fosse ver aqui, ó, em metros por segundo com o passar do tempo, eu concordo que a aceleração daria 2,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Questão 22, pelo que eu vejo, ela tem a mesma filosofia da questão anterior. Os gráficos abaixo de posição e velocidade em função do tempo representam um movimento de 5 objetos. Então tu vê, tem um objeto 1 que tem um movimento posição versus tempo, que gera um gráfico que é curvilíneo. Esse é o gráfico 1. O gráfico 2 também é um movimento posição versus tempo. Só que o gráfico varia também, o gráfico não é retilíneo, o gráfico curvilíneo, mas um pouco diferente do primeiro. Terceiro gráfico, posição versus tempo. É retilíneo decrescente, só de ser retilíneo pela análise anterior sabemos que a aceleração é zero, porque a velocidade é constante. Quarto gráfico,
posição versus tempo, curvilíneo também, quer dizer que a velocidade está mudando com o passar do tempo. Quinto e último gráfico a analisar, posição versus tempo, é retilíneo, quer dizer que a velocidade não varia, e nesse caso não só a velocidade como a posição não varia. Esse gráfico representa o repouso. Qual dos objetos se deslocam em movimento uniforme? Isso aqui é uniforme, isso aqui é repouso, então não dá para dizer que é movimento. O único gráfico que o movimento tem velocidade constante é o gráfico que é uma linha reta, posição versus tempo. Se nós fôssemos representar esse gráfico honestamente através de uma equação, a equação não era D, né? Era x. X é igual a x0 mais v vezes t. E não vai ter a parte do a até o quadrado sobre 2, porque senão o gráfico seria parabólico, como esse, como esse, como esse. Todos esses gráficos possuem aceleração. Esse gráfico não possui aceleração por ser uma linha reta. Uma gotinha de matemática, dá uma pensadinha na física, tu consegue entender por que a aceleração é zero. Não pode ter o termo ao quadrado por ser uma reta. Show de bola. Então, ficamos com o gráfico 3. Movimento uniforme é o 3, letra C. Muito bem, tá entendido? Muitíssimo obrigado. Cara, a única receita que existe confirmada para aprender física é isso. É exercitar. Claro que tu lê tua apostila antes e depois das aulas é fundamental, prestar atenção na aula é fundamental, mas o exercício é a diferença. Se tu não fizer exercício, eu jamais poderei te ensinar física, é importante ficar claro isso. Olha, me animei, vamos que vamos! Uma extra aqui então pra galera.